Olá, pessoal. Estamos aqui hoje em mais um episódio do Pode Contabilizar. Só que essa, pelo menos para mim, é uma edição especialíssima, porque nós estamos aqui hoje com a Jéssica com Y, criadora do Império Y, empresária, administradora, mãe de 2 e esposa. Se formou no ensino médio em publicidade e propaganda, também fez cursos profissionalizantes na área de departamento pessoal. Na faculdade, se formou em administração de empresas pela Unig. Durante 10 anos, atuou em escritórios em setores fiscais, marketing e sempre conciliava o empreendedorismo por onde passava. Sempre sonhou em ser uma empresária bem-sucedida. Começou a trabalhar com 15 anos e hoje, aos 28 anos, vai contar um pouquinho da sua história para nós. Comigo aqui hoje na mesa, minha irmã e sócia Thaís, representando as irmãs contadoras. Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, na presença da Jéssica. E para a gente iniciar o podcast, eu acho que nada melhor do que perguntar como você iniciou a sua jornada como empreendedora. Nossas ouvintes vão estar querendo saber, né? Elas também, assim como você começou e é essa mulher de sucesso hoje, contar desde o início como iniciou a sua trajetória. Sim, então, para mim é muito importante estar falando aqui hoje. Primeiro, queria agradecer o convite, tá, de vocês. É um prazer enorme estar aqui, é meu primeiro podcast, estar aqui com vocês. É de verdade um prazer muito grande. Uma honra muito grande para nós também. E eu comecei a minha jornada profissional com 15 anos. E vai ser muito legal contar isso aqui também, porque acredito que minhas seguidoras não conhecem esse meu lado profissional, né? Conhecem mais o lado Jéssica mãe. Então, muito bacana que eu traga isso aqui hoje também. Então, comecei ali com 15 anos, comecei a trabalhar numa escola, que era a escola onde meu irmão estudava. E toda vez que eu levava ele na escola com a minha mãe, eu pedia para a dona da escola, olha, se tiver uma vaguinha aí como auxiliar, eu quero, tô precisando, quero ganhar um dinheirinho, porque eu sempre quis sair dessa coisa de ficar pedindo para pai, para mãe, para fazer uma unha ou qualquer outra coisa, e ter meu próprio dinheiro, né? E aí, depois de várias vezes levando meu irmão, e aí, não esquece de mim, tem uma vaga aí e tudo. Aí teve um dia que ela me chamou e falou que tinha. Então, esse foi meu primeiro emprego como auxiliar de professora. Eu tinha 15 anos, ganhava aí em média uns R$200 por mês, mas eu ficava tão feliz de ter o meu próprio dinheiro, né? E sempre eu levava alguma coisa para vender. Então, eu já tinha esse lado empreender, né? Eu sempre quis ter a minha loja de roupa, né? Era meu sonho da vida. E aí eu levava roupa para vender, semi-joia, e estava sempre levando coisas para vender no meu trabalho, para as minhas colegas de trabalho. E aí foi meu primeiro emprego com 15 anos, depois eu me formei na escola ali. Logo depois já veio a faculdade, eu precisei sair desse emprego porque atrapalhou um pouco o estágio na escola, mas quando eu entrei na faculdade eu já comecei a trabalhar de novo num outro escritório, e assim eu fui por alguns anos, sabe, trabalhando em escritório. Ao longo da minha jornada na faculdade também vendia coisas, levava roupa, levava semi-joia, tanto que quando eu abri minha loja de roupa eu tinha cliente assim da vida toda, né, e isso foi muito bom para mim, foi muito bacana. E ali, eu sempre quis ter a minha loja de roupa, como eu falei para vocês. Você sempre quis trabalhar nessa coisa da moda, isso, né? Essa coisa exatamente, pra mulher, né? Exatamente. Mas eu não tinha apoio de ninguém, porque ninguém acreditava que isso poderia dar certo. Nem os meus pais. Mas não era uma questão de não acreditar em mim. Era uma questão de você está trabalhando de carteira assinada, você tem uma estabilidade, então não se aventure em empreender. Então isso é muito difícil também, acho que para todas as pessoas que gostariam de empreender hoje. Ai, mas eu não tenho apoio de ninguém, ai, mas ninguém me apoia, mas ninguém vai te apoiar mesmo. Você tem que fazer por você, né? Se você não acreditar, acho que tudo começa com acreditar. Acreditar que você é capaz, que você vai chegar àquele lugar ali, né? E eu fiz muito isso, acreditar em mim mesma, mesmo quando ninguém acreditava. Ou quando achavam que o plano A seria melhor que o plano B, sabe? Assim como diz no filme da Cinderela, né? Acredita que acontece. Exatamente. Eu entendo, assim, esse lado dos pais, né? De querer super proteger. Sim, talvez poder entregar para você algo que eles talvez não tiveram, né, na infância, né? Eu ainda não sou mãe, mas você como mãe, agora acho que você sabe disso melhor do que ninguém, Exato. né? Se a gente pudesse, a gente dava o mundo, né, para os nossos filhos. Você falou que, assim, de alguma maneira, não é que não teve apoio, né? Eles achavam que isso não traria uma segurança no futuro para você, mas você se inspirou em alguém ou isso veio assim mesmo de dentro de você? Eu me inspirei mesmo no meu pai, olha que engraçado, né? Ele sempre
sempre foi empreendedor, empresário, então eu sempre via meu pai todo bonitão, indo trabalhar, bem empresário, bem sucedido, né? E eu queria ser igual. Então teve um dia que eu questionei pra ele, eu falei assim, legal. Eu amei todos os lugares que eu passei para trabalhar, inclusive eu sempre saí de portas abertas, assim, né? Sempre conversei com os meus chefes e eu amo isso, esse vínculo que eu criei em todos os lugares que eu passei. Mas eu queria ser aquela pessoa ali também, por exemplo, eu queria ser uma Paula, eu queria ser uma Thaís, sabe? Então, eu queria viver isso também. Você se inspirava naquelas pessoas que estavam de ali. frente ali do negócio. E o meu pai foi minha maior inspiração, porque foi a primeira figura como empresário que eu tive acesso, né? E aí eu falei pra ele, poxa, pai, eu sei que é bacana, que é estável eu estar no emprego ali, né, de carteira assinada. Tudo bem, né, é legal. Mas eu também quero ser como você. Por que você não tá, então, também lá trabalhando até hoje no seu primeiro emprego? Aí ele ficou mudo, assim, sabe? Ele não teve o que questionar. E aí minha mãe também falou, deixa ela, é o sonho dela, né? Deixa ela correr atrás. E aí eu lembro que o único compromisso que eu tinha era pagar a minha faculdade. Porque, graças a Deus, eu nunca precisei pagar nada em casa e tudo. Então, assim, a minha responsabilidade era pagar a faculdade. Então, eu não podia me aventurar num negócio, porque eu tinha que pagar a faculdade. Se desse errado, como é que eu ia fazer para pagar a faculdade? Foi até bom isso, né? Porque você tinha uma motivação a mais, né? Exato. Eu tinha esse compromisso com a faculdade, né? Então, o que eu fiz na minha cabeça, né? Falei, bom, eu vou fazer a minha clientela, vou continuar vendendo as minhas coisas, vou ter o meu emprego fixo, vou pagar a minha faculdade, porque eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? Então, vou pagar minha faculdade. Quando eu me formar, eu abro a minha loja de roupa. Aí, até lá, fui juntando um dinheirinho. Tive algumas pessoas que me ajudaram também, até financeiramente. E fui na cara e na coragem. Eu conversei com o meu chefe na época, eu falei, olha, eu vou abrir minha loja de roupa, é assim, coloca alguém que eu treino para entrar no meu lugar, aquela coisa toda combinada, tudo bonitinho, para eu poder abrir minha loja. E aí eu fiz isso, me formei no final do ano, e aí quando foi um pouco depois, eu fui lá e abri minha loja de roupa também, na cara e na coragem, com muita vontade. A gente sabe que empreender, né, é algo desafiador. E eu acredito que nesse momento não foi, assim, só flores. Teve desafios? Quais desafios você enfrentou nesse momento de ter o seu próprio negócio, seu primeiro negócio? Quando você estava lá com a loja aberta, né? Eu sei que você tem facilidade porque você é carismática, você é comunicativa. Então, igual você já falou, né? Já trabalhando de carteira assinada, você já vendia, você já tinha ali os seus clientes. Mas no momento em que passa a formalizar e ter a sua própria, ser empresária, né? Ser dona do seu próprio negócio. O que você enfrentou ali no meio do caminho? Assim? Antes de falar do que eu enfrentei, eu posso dizer quais foram os meus facilitadores para que as pessoas hoje que queiram abrir um negócio, né, entendam que dessa forma deu certo para mim e pode dar certo para você também. Eu tinha 2 amigas na época, uma manicure, que até hoje, minhas amigas são profissionais aqui do Rio que eu cuido, que eu gosto. Uma manicure e a outra é designer de sobrancelha. E elas tinham um espaço, que tinha um espaço vago. Era como se fosse uma casa e tinha um quarto sobrando, assim. E aí, elas me deram a oportunidade de eu abrir minha loja ali. Então, minha loja não tinha vitrine. Mas como eu já tinha essa clientela que eu fiz a vida toda, isso é muito importante fazer. Se você quer empreender... Fidelização, né? Exato. Se você quer empreender daqui 2, 3 anos, ter uma loja, ou qualquer tipo de negócio, já faça a sua clientela agora. Porque de pouquinho ali, você vai conquistando seus clientes. Tanto que na inauguração da minha loja, todas as minhas amigas da vida toda estavam lá, porque eu já tinha vendido para elas muitas vezes, né? Então, nesse início, eu tive esse facilitador de montar essa cartela de cliente antes e tive esse facilitador dessas minhas amigas me cederem o espaço, porque todas as clientes delas vinham para mim também. Então, inclusive, muita gratidão a Tamires e a Kelly por isso, porque me abriram as portas aí para eu conquistar o meu primeiro sonho, que era a minha loja de roupa. Então, eu tive esses 2 facilitadores. Agora, eu lembro que a inauguração foi um sucesso, porque justamente foi algo que eu programei muito antes, já vinha com aquela cartela de clientes, convidei todas essas clientes, amigas, né, para estarem lá comigo, e foi um sucesso, assim, foi um estouro de vendas, inclusive, a inauguração, foi muito bacana. Mas ao longo do tempo, o que aconteceu comigo? Veio a pandemia. E aí eu me via tirando todos os cabides da minha loja e fechando a loja, porque simplesmente não dava mais para permanecer. Então,
a dificuldade, de repente, se não tivesse a pandemia, seria outra, né? Mas no meu caso, no meu momento, foi a pandemia. E eu precisei fechar as portas da loja. E aí eu fiquei vendendo online, coisa que eu já fazia antes, né? Antes de abrir a loja física, eu vendia online. Isso que eu ia falar agora. Você já tinha uma presença digital na já internet, tinha. né? Eu lembro que ela já dava dicas de maquiagem, de cabelo. Eu cheguei a comprar perfume de cabelo. Nem sabia que existia. Fiquei sabendo com você. Falei, gente, dá pra perfumar o cabelo também, Exato. né? Então, em 2015, eu abri meu canal no YouTube. Inclusive, daí surgiu Jéssica com Y, né? Porque muita gente não sabe porque eu me apresento assim. Eu precisava de um nome pro meu canal, pro meu Instagram ali também. E aí eu pensava, que nome eu vou colocar? Jéssica, sei lá, maquiagem, alguma coisa, né? E aí eu pensei, todo lugar que eu vou e eu preciso me apresentar na recepção ou em qualquer lugar, eu preciso dizer assim, qual é o seu nome? É Jéssica, com Y. Então, todo lugar eu falava isso. É Jéssica, com Y. Então, meu pai me deu essa ideia também, Aí eu falei, Jéssica com Y, pronto, sou eu, essa sou eu. Aí ficou, desde lá, né, quando eu inaugurei o canal no YouTube, que eu falava de cabelo, de maquiagem, coisas mais de adolescente, assim, né, eu tava me descobrindo como mulher ali, então compartilhava algumas dicas com as meninas. Criei esse público também no YouTube na época. E que, querendo ou não, já mexe ali com esse lado feminino, Sim. com a parte da autoestima, né? Já entra ali um propósito ainda maior, não só de vender o produto, mas... E criei o público no Instagram também. Então, foi um conjunto de coisas assim que me fizeram tanto abrir a loja como fechar também, porque eu tinha essa clientela. Então, as meninas continuaram... continuaram comprando, né? Virtualmente. Isso, exato. E foi muito bom pra mim também. E aí depois entrou o marketing digital na minha vida, que também foi um divisor de águas. Como foi esse start, assim, do marketing digital? Te cortei, pode falar. Não, que foi muito legal, né? Essa questão dela contar que realmente era uma dúvida. Por que Jéssica com isso? Como que surgiu de pegar essa ideia e transformar isso numa marca pessoal, que hoje é a sua marca pessoal. Mas voltando para a pergunta da Paula, que também eu acho que é bem interessante. Jéssica com Y hoje é meu sobrenome, gente. Não me apresento mais como outra coisa. É Jéssica com Y e pronto. Não, e ontem eu fui enviar a foto, né, para fazer a arte da divulgação desse podcast. E aí o rapaz falou assim, envia a foto da Jéssica. Aí eu, segue a foto da Jéssica com Y. Eu já não consigo escrever só Jéssica. Aí eu falei assim, eu acho que ele vai achar que eu tô corrigindo ele, que ele escreveu Jéssica normal. Eu falei assim, aí vai eu explicar, né? Aí eu, não, olha, eu escrevi Jéssica com Y, não é só porque é com Y, não, porque na arte você tem que escrever Jéssica com Y. Sim, exato. E né, realmente pegou, Algumas pessoas acham, até porque o Instagram é tudo junto, né? Acham que a Jéssica come. Não é Jéssica come, pelo amor de Deus. Vou confessar que minha mãe já falou isso uma vez. Minha mãe, ela te assiste, né? Sim. E adora ver as crianças lá. E aí ela, outro dia, falou assim, não, eu tava vendo a Jéssica come. Aí a Thaís, não, mãe, a Jéssica com Y. Algumas pessoas já acharam também, algumas seguidoras já... Mas eu perdoo. É Jéssica com Y. Agora vocês já sabem. Pronto, tá pacificado já. Antes de você falar de entrar no marketing digital, eu queria fazer uma observação, porque eu já te conheço há muitos anos, conheço a sua família, eu já conhecia você, de ouvir falar, antes de você me conhecer pessoalmente, por causa do seu pai, né? Era empresário, eu sou contadora, então a gente sempre tinha um contato ali devido à contabilidade da empresa. Então ele sempre falava muito da minha filha e tal. Sim. Mas quando eu te conheci, porque eu tinha aquela imagem quando ele falava da Jéssica menininha, né? A garotinha do papai, porque era a visão dele. Eu não sabia dessa força e essa determinação e essa maturidade que você já tinha. Então, quando eu fui te conhecer em cursos, né, e depois também você trabalhando em outras empresas, uma coisa assim que eu achei muito diferente em você foi realmente você não tinha aquela visão do funcionário, né, que vou trabalhar 8 às 18, vou apertar esse enter. Não estou falando que seja errado, tá? Sim. Né? Um bom executor numa empresa é excelente, né? Para a empresa rodar, funcionar. Mas você não era só uma boa executora. Você já tinha uma mente, digamos assim, de patrão. Né? Porque eu lembro que você já questionava, mas o porquê isso, né? Ou quando vinha uma demanda nova, você me ligava, Paula, me ajuda, mas não, porque eu quero fazer aqui. Quero aprender. Né? Eu quero aprender. Sempre essa vontade. E eu me lembro que, por exemplo, eu fazia folha de pagamento, né, de uma determinada empresa que você trabalhou,
E aí você falou assim, não, mas eu quero fazer também. Sim. Né? Eu quero... Mas sempre teve iniciativa. sempre teve essa eu acho que é a iniciativa, palavra. né? Eu quero fazer isso aqui porque eu quero aprender como faz. Aí eu, perfeito, vamos montar toda a estrutura de sistema, de folha na empresa. E eu fico aqui só no apoio. E assim, você foi perfeita, sabe? Eu acho que eu já te falei isso, mas eu não falei, eu quero deixar registrado para a eternidade, porque eu realmente admirava muito. Né? E o meu sonho, acho que eu já até falei isso, eu queria que ela trabalhasse comigo. Mas eu sabia que era muita areia pro meu caminhão, né? Eu sabia que você não ia ficar ali só como executora. Não. Mas eu entendendo que você você contando, né, que você já tinha isso desde a sua infância, porque 15 anos ainda é uma criança, né? Sim. Tá naquela transição ainda, né? E agora eu entendo que você já tinha esse propósito definido, né? Mas você levou isso por onde você passou, né, Jéssica? Também não foi só escritório, você trabalhou em outras atividades também. E aí eu via você sempre se doando mesmo, né, em todas as atividades que você se propunha a fazer. Mas como foi essa transição? Fechou a loja na pandemia, começou a vender no digital, mas como foi esse start assim, para o mercado digital, né, no geral mesmo? Sim, sobre me empenhar no trabalho, eu sempre me coloquei muito no lugar das pessoas, né? Então, eu via muito ali o chefe, né? Meu Deus, o que será que ele faz para essa empresa dar certo? Quantos salários ele não tem que pagar no mês, né? Então, eu queria muito entender do negócio para agregar valor mesmo. Isso em qualquer lugar que eu passei. Né? E eu lembro que meu pai sempre foi muito minha inspiração e até a educação que ele me deu junto com a minha mãe, né, me fizeram muito ser assim também. Meu pai, eu lembro que ele dizia assim, você não sabe resolver um negócio, vira de cabeça para baixo, mas dá seu jeito. Verdade. Então, muitas vezes ele foi até durão, mas eu agradeço por isso, porque hoje eu me tornei uma pessoa assim, incrível pela criação que eu tive com ele e pela criação com a minha mãe também, que meu pai sempre foi mais de trabalhar, minha mãe mais de cuidar da gente, eu acho que um com o outro, os dois, o conjunto dava certo ali, né? Eu digo cuidar da gente, de mim e do meu irmão. Que eu tenho um irmão de 18 anos, gente, pra quem não sabe. Então, eu peguei muito isso da minha criação também, sabe? De fazer dar certo, dar um jeito e olhar além. Meu pai dizia isso, olha além, olha lá na frente, vê o que as pessoas estão fazendo ali e faça também. E aproveita também para aprender em todo lugar que você passar. Então, era isso que eu fazia. Agora, com relação ao mercado digital, ele entrou na minha vida... por uma colega da faculdade. Olha só que loucura. Eu já tinha me mudado para São Paulo, vendia roupa online, né? Porque nessa transição eu já tinha ido morar em São Paulo. Morava aqui, vendia roupa online, mas logo depois eu já me mudei para São Paulo e só me mudei para São Paulo por conta da loja online, porque se fosse loja física talvez eu nem estaria lá. Olha só como é a vida, né? E aí, uma colega da faculdade me apresentou o mercado de afiliados, na verdade. Ela botava assim, tô ganhando dinheiro em casa e tudo. Como isso é possível, né? Porque falando desse jeito, parece até que não é verdade, né? Então, assim como todas as pessoas hoje que têm receio de entrar pro mercado digital, eu também tive, né? Mas só confiei porque era uma colega da faculdade, eu conhecia ela. Eu falei, não, se ela se formou comigo, ela estava ali lado a lado comigo na faculdade, ela tá falando a verdade. E daí ela me explicou como funcionava, ela foi minha mentora ali inicialmente. E foi aí que eu entrei no mercado digital. Quando eu conheci o mercado de afiliados, mais precisamente, eu comprei um treinamento dessa minha amiga da faculdade e esse treinamento me ajudou a alavancar as vendas da minha loja. Olha só que coisa boa. Porque era pandemia, tava aquela loucura, eu vendia bem, mas aí eu vendi muito mais depois desse curso, depois de conhecimento, né? Conhecimento é tudo, né? E leva a gente a grandes lugares. E a importância dos mentores, né, Exatamente. Jéssica? Você precisa ter alguém que te ensina, precisa ter alguém que pega na tua mão. E foi isso que ela fez ali comigo, sabe? Inclusive, Natália, muito obrigada, porque se não fosse você, não estaria aqui hoje, né, seguindo essa carreira do marketing de afiliados. E aí, como eu tinha me mudado para São Paulo, já tinha uma filha, ganhei uma filha, ganhei um marido, ganhei uma casa, ganhei tudo para cuidar, eu não dei conta da demanda da minha loja. Então, como as vendas eram muito, o que eu vi ali? A oportunidade de trabalhar usando só o celular, sem precisar ter estoque, sem precisar ir buscar mercadoria, sem precisar fazer um monte de coisas para vender um produto. Então, eu vendia só num clique, né? Claro, usando estratégias, aprendendo todas as estratégias de venda, mas eu deixei a loja de lado por conta da demanda de coisas que eu tinha para fazer, como mãe, esposa, dona de casa, empresária. E você em São Paulo, né? A gente já vai entrar no mérito aqui da sua família. São muitas informações. Vamos chegar lá. Mas você, em São Paulo, a sua família toda do Rio, né? E você conciliando marido, filho, trabalho. Como foi sua rede de apoio?
Não, e toda uma mudança, né? Uma mudança de vida, de local. Na verdade, agora a gente vai entrar então numa outra questão, que é o amor de mãe, que foi isso que me fez ir para São Paulo. Então, vamos do início, né? Como você conheceu... Já tá com os olhinhos marejados. Falar da minha filha, né? Eu me lembro Mexe muito comigo. Eu me lembro que um pouco antes de você ir para São Paulo, a gente se encontrou ali no Top Shop. Não sei se você lembra, ali no Vizinhando. E a gente conversamos, tomamos um drink e tal. E eu já ouvia você falando, mas que foi a última vez, eu fico até arrepiada, a última vez que eu ouvi, assim, de você mesmo, que logo depois veio a pandemia, né? A gente já não se viu com tanta frequência. E você falou do seu sonho de ser mãe, de ter uma família. E é legal isso, porque muitas das mulheres que têm esse sonho de ser empresária, de empreender, muitas das vezes ela acha que não dá para conciliar, vai ter né? que abdicar. Abdicar. Eu mesma, tô com 42 anos, ainda não tive um bebê, porque sempre fico assim, e o meu negócio, quem vai cuidar, né? E se eu tiver uma gravidez complicada? Aí fica aquele se a gente vai adiando. Sim. E você colocou esses dois sonhos na prioridade, né? Você não deixou de empreender e você tinha esse sonho no mesmo ponto ali, no mesmo patamar, digamos assim, de ter essa família, né? Então, conta pra gente como foi conhecer o seu esposo, né? E como a sua filha entra na sua vida. Então, conheci meu marido na internet. Infelizmente, ele passou por uma tragédia na vida dele, que ficou muito conhecido no Brasil todo, até no mundo. E eu fui uma dessas pessoas que conheci ele e comecei a acompanhar. Você sabe que eu sempre amei muito criança, bebês. Nossa, muito. Sempre acompanhei blogs de mãe, né, Instagram de mãe. E ali me despertou uma curiosidade, um pai cuidando da sua filha sozinho, né? E ali eu comecei a acompanhar. Mas eu jamais imaginei que um dia a gente ia nem, assim, conversar como amigo, muito menos que ele fosse ser meu marido hoje, né? Mas de tanto eu compartilhar as fotos da Sofia, que na época era bem bebezinha, tinha saído da UTI, usou roupinha pela primeira vez e tudo mais, assim como eu compartilhava as fotos de outros bebês, de outras mães, eu compartilhava as fotos da Sofia também. E numa dessas ele começou a conversar comigo, nossa, que legal, obrigada pelo carinho, e começou a corresponder aquele carinho que eu transmitia pela Sofia. E aí as conversas foram ficando mais íntimas, né? Ele começou a me olhar assim mais como mulher e não como seguidor. Eu até fiquei assim, opa, esse homem tá interessado em mim. Mas vou dizer pra vocês, muitas decepções amorosas na vida. Então eu fiquei ali com o pé atrás, né? Mas eu pensei, também tenho que me permitir. E foi aí que a gente se conheceu, na internet. Eu fui numa viagem em Penedo com um casal de amigos e falei pra ele, olha, eu vou estar lá, que ele queria muito me conhecer. E eu não ia pra São Paulo, né? Conhecer um homem que eu nunca vi, né? E eu falei assim, olha, aqui em casa é difícil, meu pai é assim, meu pai todo durão, não sei o quê, falando as coisas assim com ele. Eu falei, mas bom, vou estar numa viagem entre amigos, se você quiser me conhecer, você vai até lá. Ia estar com pessoas de confiança, né? Então, se ele quisesse ir, ele ia. Pois o homem viajou 400 quilômetros, 300, sei lá quanto, pra me ver. Viajou o mundo, pra mim, foi a melhor coisa que fizeram por mim na vida, assim, né? Porque, às vezes, tinha pessoas, assim, da outra rua que não fazia tanta questão de estar comigo e ele fez, né? Só de me conhecer. E ali foi que a gente se conheceu e tudo aconteceu muito rápido, né? A gente se conectou muito rápido. 15 dias depois, aí sim eu fui a São Paulo, porque eu já tinha conhecido ele pessoalmente e tudo. Aí eu fui a São Paulo, conheci a mãe dele. 15 dias depois ele veio conhecer meu pai. Então a gente já começou a namorar, assim, foi algo rápido demais. E como minha filha entrou na minha vida, né? Quando eu fui a São Paulo, eu conheci ela. E aí todos esses nossos encontros, eu ia me conectando mais com ela. E chegou um momento que eu falei, não dá, não vou ficar mais sem ela, não vou viver sem ela, né? Claro, tiveram muitas coisas que aconteceram, muitas coisas, mas falando um resumo, assim, da nossa história, né? Eu me vi ali num momento que eu pensei, ou eu me mudo para São Paulo ou a gente se separa. E eu pensei, a gente se separar não é uma opção para mim, porque eu não vou viver mais sem minha filha. Eu até brinco com ele. E eu falo assim, você sabe que eu me apaixonei primeiro por ela, né? Pra depois por você. Que se não tivesse ela, nem aqui eu tava. Fico brincando com ele, né? Mas foi algo assim que aconteceu pra mim. Fora outras coisas que eu acredito, né? Sonhos que eu tive, como se fossem avisos assim de Deus mesmo, que essa era a minha missão, de cuidar dela, de estar com ela, de ressignificar a história dessa família, sabe? Eu tinha tanto amor pra dar a vida toda, que eu falei, é aqui que eu vou depositar o meu amor. É pra essa criança que eu vou depositar o meu amor. E aí, pronto, assumi esse papel de mãe, né?
E ali, quando eu me mudei, a gente não tinha muita ajuda. Eu digo com relação a... Da rede de apoio Isso, mesmo. exato. Eu tinha acabado de conhecer os avós da minha filha, que também não é uma coisa fácil para eles, né? Sim. Não foi, né? O início, assim, tudo... Imagina, né, gente? É tudo muito difícil. Essa história, assim, é muito delicado. Tudo muito delicado. Graças a Deus, hoje a gente vive muito bem. Mas no início foi difícil para todos, né? Todo mundo com certo receio, né? Exato. Porque, querendo ou não, era o bem mais precioso. Exato, e ninguém me conhecia. Como vem uma moça lá da outra cidade e começa a cuidar da minha neta? Será que ela é assim mesmo? Aí, assim, mas graças a Deus a dona Maria, né, que é a avó materna da minha filha, me deu um voto de confiança. E eu falei pra ela assim, a senhora não vai se arrepender, porque ninguém esconde uma máscara por muito tempo. E a senhora vai ver que eu sou isso aqui, isso que eu mostro aqui é o que eu sou mesmo na vida. E eu falei com ela também assim, eu falei, e eu acerto muito minhas contas, sabe, com Deus. Quando ninguém tá vendo, é o que eu gosto, sabe? Porque eu na frente das pessoas sou uma coisa e longe também. Eu digo com relação aos cuidados com a minha filha, porque eu recebi muitas críticas, né, sobre isso. Ela só quer aparecer, ela não é nada disso, será que ela ama mesmo, sabe? Porque quem não te conhece, É. né, não sabia. E eu falo com muita propriedade, porque eu te conheço, a gente conversou, a gente trabalhou juntos, né, em um determinado momento. Então, realmente era uma coisa muito forte em você, a questão da família. E realmente, outro dia eu estava lendo sobre adoção, né? E estava falando, a leitura falava sobre isso, que só quem tem uma capacidade de amar, né, o outro de verdade, de forma genuína, né, igual você fala, minha filha. Sim, é minha filha. E é emocionante ver, assim, o jogo fica a mão junto, porque é uma coisa que... Nossa! Ao mesmo tempo, era um momento de muita dor para essa família, né? Como tudo aconteceu, todos estavam muito sensíveis, mas eu não consigo enxergar de outra forma que não seja Deus tendo olhado para Sofia, tendo olhado para o Flávio, seu esposo, e tendo visto você lá no Rio de Janeiro e falou assim, essa daqui tem uma capacidade de amar tão grande, e aí o que você falou, que vai entrar aqui para ressignificar, para mostrar para essas pessoas que a vida não acabou, que né? Dá pra seguir. Porque fica faltando um pedaço. Sim, sempre vai faltar. E você veio ali e encaixou, né? Sim, e eu penso que é como se fosse aquelas máquinas de pegar urso, sabe? Tinha tantos ursos ali. Foi e isso pegaram que eu visualizei agora. Foi eu dessa penso forma. assim. E aí eu criei esse relacionamento com a minha filha, que é maravilhoso, assim, eu sou muito grata a Deus e a mãe dela, porque eu acredito que a mãe dela também, espiritualmente falando, me deram essa missão de seguir, tipo assim, olha, minha história acaba aqui, mas a sua começa aqui. E honre a minha história também. Então, tem isso também, né? Que não é só amar uma criança, amar um marido. É ressignificar toda uma história e respeitar a história anterior também, né? E entra lá a parte da Jéssica que se coloca no lugar das pessoas lá no trabalho. Também na vida, né? Traz isso pra vida. Sim, porque eu me coloco muito no lugar. Se fosse comigo, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, se fosse meu filho, né? E aí, depois disso, depois da minha filha, né? 1 ano depois, assim, a gente teve a ideia de ter o Henrique, né? Para ressignificar esse amor, para trazer mais, transbordar mais amor, assim, na nossa história, para dar uma oportunidade. Pra Sofia, exato. né? A gente como irmã, e você também tem irmão, sabe o quanto é bacana ter alguém para compartilhar também. Sim, dar uma oportunidade dela ter um irmão, né? Dela ter uma família. Eu sempre pensava nisso também. E ter o meu sonho, assim, de gerar um bebê, né? Porque eu não falava mais ser mãe, porque eu já era mãe. Né? Então, eu queria só gerar mais um bebê, mas eu já era mãe. Então, eu mudei essa coisa de meu sonho é ser mãe. Não, eu fui mãe ali, quando eu ganhei a Sofia de presente, né? De Deus e da mãe dela. Então, ali eu fui mãe e eu mudava essa questão. Não, agora a gente vai gerar um novo bebê. E aí, geramos. E tá aí o Henrique para brincar com a Sossô. Coisa linda demais. Mesmo em todo esse processo, né, Jéssica, que foi um processo de muito cuidado, como você disse, mas de muita alegria, né, de mais um sonho sendo realizado, de você ser mãe, de você formar a sua família, né, que era algo que você já desejava também desde menina. O empreendedorismo não saiu, né? Porque seria um outro momento de alguém falar assim, não, peraí, vou dar uma pausa nisso aqui, porque agora, né, eu imagino as dificuldades que você passou não vem ao caso,
né? E você administrar dificuldade, administrar toda a sensibilidade que você tinha que ter nessa situação, a felicidade de estar realizando um sonho logo já de casar e de ter uma filha, né? E ao mesmo tempo o empreendedorismo não saiu, né? Sim, mas é muito importante a gente falar assim da rede de apoio, porque quando eu cheguei em São Paulo, a gente vai voltar um pouquinho na história, eu não tinha muitas pessoas à minha volta para me ajudar. Eu estava conhecendo pessoas, conhecendo as famílias, né? Conhecendo todo mundo. Mas foi aí que no final do ano que eu cheguei em São Paulo, eu coloquei minha filha na escola, que me ajudou muito, né? Esse meio período dela estar na escola, eu conseguia trabalhar melhor. E depois, quando o Henrique nasceu, eu achei que eu fosse ser essa bonequinha aqui, ó, a Mulher Maravilha. Eu falei, não preciso de ninguém. Eu vou fazer tudo sozinha. Eu vou dar conta de tudo. Eu sou a Mulher Maravilha na minha cabeça, né? Só que, na verdade, a gente não é. A gente precisa, sim. É importante a gente ter essa humildade de aceitar ajuda. Sim. E isso não nos torna menos mãe, menos mulher, menos profissional. A gente precisa ajustar, equilibrar os pratos. E você falou tudo. Equilibrar os pratos. E foi aí que eu vi que eu precisava realmente de ajuda. Minha mãe foi a São Paulo para ver o Henrique nascer e tudo, e ficou um bom tempo me ajudando, a Dona Maria também. A Dona Maria virou minha segunda mãe. Minha mãe em São Paulo é a Dona Maria, né? Então, ela me ajuda bastante. Então, ficaram as duas me ajudando, mas daqui a pouco cada um tem que seguir suas vidas, né? E aí foi que eu tive a ideia de contratar uma babá. E você resistiu muito, né? Sim, Jéssica, eu fiquei 8 meses com os dois, dando conta de tudo, comida, casa e trabalho. Mas eu vi que estava começando a deixar o meu trabalho por último. Porque quando a gente é mãe, a gente prioriza os filhos, né? Mas eu também não podia deixar de priorizar o meu trabalho. Porque sem o meu trabalho, como é que eu vou dar conta dos filhos, né? Eu digo financeiramente mesmo. Apesar de ter meu marido, eu tenho que ter meu dinheiro, né? Realização também, pessoal, como empresária. E aí eu via que minha empresa estava ficando um pouquinho para trás, sabe? E foi aí que eu tomei a decisão de contratar uma babá. Então, minha filha na escola e o Henrique com a babá, aí sim eu conseguia dar conta de trabalhar. Mas, assim, não é fácil, mesmo tendo ajuda, porque a gente se culpa. Poxa, eu fiz filho, então, para deixar com a babá e para deixar a minha filha na escola? E, na verdade, a gente tem que saber dosar tudo. Então, o que eu faço? Na parte da manhã, eu dou mais atenção para as crianças. Na parte da tarde, a minha filha vai para a escola, que ela já tem idade, né? E o meu filho fica com a babá. Aí eu trabalho, vou na academia, eu faço alguma coisa, me viro nos 30 naqueles horários ali, tento ser fit, né? Porque também essa é uma outra ainda pauta isso, que tá, né? que entra... os filhos, é a empresa e é cuidar de si e do marido. Exato. Aí à noite, que é o horário que o marido chega, aí a gente mais vai ver um filme juntos ali com as crianças, já todo mundo em cima da gente, toda aquela grande aventura de... Um dia vocês vão saber dessa parte aí de ser mãe, que é muito gostoso também. Mas é uma grande aventura. E a gente tira um dia na semana, assim, por exemplo, meu marido sempre tá de folga às quintas-feiras. Então, a gente vai tomar café da manhã na padaria e já deixa as crianças com a moça que me ajuda. Então, que eu chamo ela de tia, né? Eu não falo babá, é a tia. Falei babá só pra vocês saberem, porque se eu falar tia, que tia é essa? Então, a gente faz assim, sabe? Vai ajustando. Porque também tem que ter esse momento casal, exato, né, Jéssica? gente. Isso não pode deixar o casamento pra trás. É muito importante você falar isso, né, para as mulheres que estão isso. ouvindo, porque às vezes a gente se negligencia quando é mãe. Sim. Né? E às vezes acaba também negligenciando parte do casamento, exato. né? Esse lado do marido, mulher, não só dos pais. Sim. Eu sou os pais do Henrique e da Sofia. Não, mas eu também sou a esposa. Sim, eu estudo às vezes assim um pouco sobre as palavras assim de Deus, né? Apesar de não ter uma religião firme ali, eu acredito muito em Deus, mas eu vejo que é primeiro Deus, né? Depois somos nós, marido, esposa, né? E depois os filhos. Então é importante a gente estar conectado para a gente conseguir criar uma base para passar para as crianças, porque as crianças elas vão ter a vida delas depois. Daqui a pouco todo mundo cresce, daqui a pouco todo mundo tem seus maridos e quem vai sobrar? Eu e meu marido. Então se eu não souber cultivar isso, não dá certo. Por isso que alguns casamentos não chegam, né? Falou tudo, que lá no momento que a gente casa, a gente fala, né? Até que a morte nos separe ali. E ao longo dos anos também, eu vivia muito as minhas amigas até me chamavam de Jéssica no País das Maravilhas, né? Que eu achava que ia chegar um príncipe no cavalo branco e que a vida era um conto de fadas. E não é. O casamento, principalmente, é um querer fazer dar certo todos os dias. Sim. Não, tem dia que a gente tá... Eu não tô bem, meu marido não tá bem... Mas a gente faz dar certo, a gente é a nossa prioridade. E pronto, né? Então, a gente conseguiu cultivar isso, né, entre a gente. Mas é um querer fazer dar certo todos os dias. E isso
para sempre. Todos os dias. Você tocou num ponto importante, né? Porque as pessoas, elas começam a se relacionar, né? E aí, ou primeiro elas acham que tem que ser do jeito dela, né? Sim. Vai ter que ser do meu jeito, e aí acha que o outro é um fantoche. Sim. E não é assim, como você não vai ser fantoche de ninguém, o outro não vai Sim. ser. Mas é você entender o que fez essa conexão, essa união, né? Cultivar isso, as coisas que tem em comum e respeitar o momento Sim. do outro, né? Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus gostos, né? Então, preservar também o que você gosta, Exato. né? E ele cultivar isso com você e ao mesmo momento você às vezes nem gosta muito daquilo. Isso. Não sei se é o seu caso, mas por exemplo, ia assistir o jogo, Palmeiras? Palmeiras. Ia assistir o jogo do Palmeiras, né? Eu, por exemplo, vou no Maracanã direto e assistir o jogo do Flamengo. Eu nunca tinha ido. Sim. Né? E aí a primeira vez que chamou, eu falei assim, gente, pode ter briga, pode ter alguma coisa. Mas eu falei assim, não, eu tenho que ser dele. Ele quer que eu vá junto com ele. Sim. E aí eu vou lá. Né? E aí, por exemplo, outro dia eu quis ver um show de pagode. Ele não gosta. Mas e ele ele foi foi comigo. Então, eu acho legal isso, né? Muito Você bacana. saber ceder um pouco para agradar o outro, assim como ele cede para agradar Sim. você. E que vai ter dias que não serão bons e tá tudo bem. Sim. Né? Mas saber que tem o bem maior, que é o amor, né? A Sim. família, aquilo que une todo mundo. Um outro ponto que eu queria tocar aqui é que, eu acho que eu já até falei, você começou na escolinha, depois começou vendendo roupa, né? E já vendia bijuteria, sempre focada em mulher, né, Jéssica? Sim. Sempre E me comuniquei com mulher. Sempre se comunicou mais com mulher. E hoje não é diferente o trabalho que você desenvolve Sim. no marketing digital, no mercado de afiliado. Não é só uma mentoria, não que seja só, a mentoria é muito importante. Sim. Eu queria ter tido mentores quando eu comecei, já falei isso no episódio anterior aqui, mas é um propósito muito maior que você tem de ajudar essas mulheres, Sim. né? Numa condição... Qual é o perfil ali das suas alunas? público-alvo. Do seu público-alvo? Então, na verdade, eu tenho um treinamento hoje que chama Império Y, né? Não precisa nem dizer porque o Y. E ele é focado em mulheres, sim. Até alguns homens entram, até perguntam assim, serve pro meu marido? Serve. Serve pra qualquer pessoa que queira aprender a ganhar dinheiro com a internet, ponto. Mas eu me comunico muito com as mulheres. Não sei, acho que isso é desde sempre, né? Sempre me comuniquei muito com as mulheres por conta das roupas femininas que eu vendia, por conta das semijoias. Então, isso foi ao longo dos anos que eu construí, né, esse público feminino. E hoje eu até, às vezes, tenho um aluno meu que chama até Marcelo Júnior. Ele entrou recentemente, inclusive já está fazendo vendas. E o nosso grupo chamava Afiliadas Império Y. Ele, poxa, muda aí o nome do grupo, né? Para afiliados. Então, assim, tem Tá um certo. homem ou outro que entra, que tem interesse, né? E o que eu fiz, assim, com relação ao meu treinamento, então, falando hoje do treinamento, por que eu tenho essa conexão tão grande com as mulheres, né? Quando eu estudei sobre o marketing digital, eu tinha muita dificuldade, porque eu já era mãe, tinha casa, tinha um monte de coisa para fazer, e os treinamentos, eles eram muito longos. Então, era aquele treinamento, aquela aula longa, que ninguém tem tempo para assistir hoje. Eu fiquei pensando isso na minha cabeça depois, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso fazer um treinamento que eu enxugue o máximo de informação, que eu seja direto ao ponto e que eu comunique com essas mulheres de forma rápida, mas que elas entendam o que tem que fazer. Porque são mães, são mulheres que estão na correria, precisa fazer comida, precisa pôr filho para a escola, precisa cuidar do marido. Então, é isso que me conecta com as mulheres. Mais ainda hoje, né? Eu digo atualmente, Você né? conhece a Facilitar. dor delas, Exato. né? Você sabe exatamente o que elas passam, e aí você transformou um produto, né, que Isso. se adequasse à rotina delas. E o que você falou é verdade. Eu Exato. mesma já comprei vários. Porque precisa, né? Hoje a gente precisa se colocar Sim. o nosso negócio na internet, a vitrine, a visibilidade que E tem. como você falou, são estratégias. E as não é pessoas algo enrolam assim de muito. só chegar lá e Exato. vou ligar a câmera e fazer e vender e vou Isso. montar um site. E o não. que- Tem e o que estratégia. eu vi, assim, os treinamentos que eu já adquiri antes são maravilhosos, me ensinaram muito, mas eram muito longos. Então, talvez eles tenham um público ali mais específico para Sim. ter tempo para isso. De repente, essas pessoas não têm filho, por exemplo, então dá mais tempo de assistir.
Já o meu público, a maioria das pessoas são mães, mulheres, donas de casa, que estão correndo ali contra o tempo. Então, eu quis fazer um treinamento, é claro que é o meu trabalho, mas eu quis fazer um treinamento em prol de ajudar mulheres, principalmente as que não têm tempo, as que são mães e estão na correria, de assistir aquilo ali rápido. Então, se você se dedicar ali em 2 dias, você consegue assistir o meu treinamento e conseguir, e vai conseguir, assim, ter resultados, né? Porque é só aprender. Aprendeu aquilo ali de forma rápida e objetiva, pronto, você consegue executar e fazer. Fez um compilado ali, já focado. Mas muita gente pensa, né, Jéssica, que é só entrar lá, comprei, já vai por osmose. Não, a gente tem que estudar. Não, por osmose. Não tem vai. Técnica, né? Não, eu tenho. Tem que se Tem a dedicar. receitinha do bolo, né, Sim, Jéssica? eu já recebi algumas mensagens assim, olha, comprei, quando é que o dinheiro começa a cair na minha conta? Assim. Imagino. E não é dessa maneira, né? E aí, às vezes as pessoas não têm mesmo informação, né? E aí eu explico, olha, não é bem assim, é um treinamento que vai te capacitar a ganhar dinheiro com a internet, mas você precisa estudar, tirar suas dúvidas comigo, com o meu grupo de suporte. Isso que eu ia falar, o seu diferencial é que você não vende só um conteúdo na internet, você tem todo um suporte. Todo um pós-venda, todo um pós-venda. É mais importante que fazer venda, né? É o pós-venda, porque eu preciso que minhas alunas tenham resultado para validar aquilo que eu digo. Então, graças a Deus, as alunas que se dedicam têm resultados, né? Todos os dias, resultados grandiosos. Tem algumas que nem vêm me dar depoimento depois de tanto que tá trabalhando lá, tá ganhando tanto dinheiro que eu vejo. Fulano tá postando notificação lá de venda, mas não veio nem me dar porque é importante esse feedback por conta das pessoas que estão chegando agora. Então, as pessoas estão chegando agora ali dentro do grupo de suporte, por exemplo, e vê alguém caindo, colocando notificação de comissão ali. É muito bacana, que aí inspira, né? Tipo, se ela tá ganhando, eu também vou. Motiva, sim. né? E aí elas eu vou lá são as multiplicadoras do seu negócio. Aí eu vou lá e dou uma cutucada, olha, dá um depoimento lá, mostra que você tá ganhando, né? Que pra mim é muito importante. Aí elas vão lá e dão, mas é porque as pessoas estão tão focadas em fazer dinheiro que elas não têm tempo de estar ali, né? O tempo todo. Sim. Mas é muito bacana. Você acha que as mulheres... Como você tem essa visão da mulher no empreendedorismo? Como eu tenho a visão da mulher... Como você vê assim, as mulheres vão dominar o mundo? Sim. Eu vejo isso. Eu vejo muito mais do que as mulheres do que os homens. Não falando mal dos homens, não, tá? Não é a ideia aqui. Mas até na minha área ali do mercado de afiliados, a gente tem um negócio que chama Top Afiliado, né? Que são os afiliados que mais vendem um determinado produto. E ali no Top Afiliado, no ranking... É sempre mulher. Muito difícil ter um homem ali no top afiliado. Às vezes até entra um homem ou outro, mas a maioria das pessoas são mulheres. Vocês veem, eu não sei se é o público que eu sigo, né? Porque a gente vive hoje, a gente escolhe a bolha que a gente quer seguir. Então eu vivo a bolha do marketing digital hoje, né? E o que eu mais vejo é mulher. Só mulher colocando as caras, mulher fazendo ali 50, 100 mil reais por mês, assim, com venda, com empreendedorismo. E eu acho que não vai parar por aí não, viu? Acho que as mulheres têm né, uma característica, determinação, Sim. essa questão do querer ter a independência financeira a todo custo ali. Então, acho que isso faz com que se destaque ainda mais. E você, com toda essa bagagem que você traz desde 15 anos de idade, com tudo que você testou, deu certo, não deu certo, que conselho você dá para quem está assim... querendo mudar de vida, sabe? Sim. E às vezes a pessoa está trabalhando de carteira assinada, mas não é isso que ela quer. Às vezes tem um sonho igual você, tá ali Sim. também se empenhando. Só que nem todo mundo tem ou não enxerga, né? Porque acho que a oportunidade Sim. ela tem, mas você tem que entender exatamente o momento que essa oportunidade aparece, tá preparado para ela e agarrar essa oportunidade, que foi o que você fez todas as vezes Sim. que você pôde, que você enxergou. A sua amiga tinha um local, né? E você, não, peraí, então vamos lá, mas não Sim. tem vitrine, não, mas eu vou colocar as araras, a gente vai se unir, né? E eu vou pra internet, aí teve a pandemia, eu vou pra internet e vou vender. Isso. Né? Você tem isso nato em você. Mas muitas pessoas têm esse sonho, né? Mas elas ficam ali paralisadas, né? Será que Sim. vai dar certo? Será que não vai dar? E se eu perder dinheiro? E se eu perder tempo? Que conselho você dá para essas mulheres que... Então, eu acho que tudo começa na infância da pessoa. Então, eu não sei qual infância essas pessoas tiveram, né? Mas, de repente, tiveram uma criação oprimida ou que não acreditavam. Tipo, você não vai ser nada na vida. Quantas pessoas eu já conversei que tem isso na cabeça? Tipo, não, minha mãe e meu pai diziam que eu não ia ser nada na vida. Ou alguém dizia, enfim.
Não falando do pai e da mãe especificamente, mas eu acredito... São crenças limitantes, Isso, né? crenças limitantes. O primeiro ponto ali é o acreditar. Meu, sério, você olha no espelho e fala o que você vai ser. E você vai ser e pronto, não tem quem diga que não é. Então, o acreditar é um ponto. Outra coisa que eu fiz, inclusive isso tem no meu treinamento, foi uma carta de gratidão. Então, quando eu entrei pro mercado digital, eu fiz uma carta de gratidão e eu agradecia por tudo que eu tinha mesmo sem ter. Então, assim, daqui 1 ano eu quero ganhar, sei lá, na época era 10 mil reais por mês. Olha só como que a vida muda, né? Agradeça a Deus, ou agradeço a quem você acreditar. Agradeço por ganhar 10 mil reais por mês. Agradeço por ter meus filhos. Eu botei lá, viu? Por ter meus 2 filhos, Sofia e Henrique. Nem tinha o Henrique ainda. A Sofia ainda estava naquela transição de eu ser mãe dela ou não. Agradeço por ter meus filhos, Sofia e Henrique. Agradeço a meu marido Flávio, não era marido ainda. Então, várias coisas, assim, eu agradeci naquela carta que eu gostaria de ter, como se eu fosse, mas eu não era ainda. Então, essa carta de gratidão é algo que você joga pro universo, assim, ou para quem você acredita. É o acreditar, gente, que vai fazer as coisas darem certo. Então, o conselho que eu tenho para dar para essas mulheres é acreditar e fazer acontecer, né? Porque muitas das vezes as pessoas sentam e esperam algo cair do céu e não vai cair. Então, eu fazer todo dia, né? Porque também tem isso de, eu fiz hoje, fiz amanhã, não vou fazer mais, não deu certo. Não é assim que funciona. Eu falo muito isso para as minhas alunas também. É o todo dia. Imagina você fazer uma coisa durante 1 ano, todos os dias. É muito difícil que isso não dê certo. A probabilidade de isso dar errado é zero. Aquele 1% todo zero. dia. Isso vai para academia. Imagina a gente treinar 1 ano. Nossa. Imagina a gente se alimentar bem 1 ano. Então, é o todo dia. Isso vai no empreendedorismo também. É isso que eu faço. Todo dia um pouquinho. É o que faz com que eu chegue ao sucesso, assim. Você tem uma frase que você fala sempre, né? Que tô fazendo... Eu usei até no meu filtro. Ai, meu Deus. Eu já esqueci. De fazer o que fazer o que tem que ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Todo dia a gente tem que acordar e fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes a vontade é dormir até um pouco mais tarde, né? É de ficar vendo um filmezinho, Netflix, uma pipoquinha, ou ficar só ali agarradinho com os filhos, né? Mas não, você só alcança o sucesso. Sim. Você só alcança as suas metas quando você levanta todo dia e faz não o que você quer, mas o que precisa ser feito, né? Eu gosto muito dessa sua frase. Sim, isso é muito legal. Você me autorizou, coloquei lá no nosso filtro das Irmãs Contadoras. E eu acho que bacana também foi o que ela falou, de se cercar de pessoas que acreditam em você, mas que ao mesmo tempo também te disponibiliza ferramentas para você chegar no seu propósito, né? Que nem você falou da Natália, de ter uma mentora, de ter pessoas ali, até mesmo o seu pai, né? Que já te dava conselhos. Não, dá seu jeito, quebra essa cabeça e você tá ali buscando sobrepor um obstáculo. Sim. E não se prender ao que estão falando de negativo, né? A quem não está acreditando. Use isso como uma arma para você provar que... Não que você precise, mas isso é bacana pra gente. Não, eu vou provar que eu consigo. Vou provar que dá certo a minha ideia, né? E você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Se você não tentar, não vai dar para saber. Ficar naquele, eu acho que se eu fizesse, daria certo. Não, é o fazer. Vai lá, faz, mesmo que você quebre a cara. E isso não quer dizer que eu nunca quebrei a cara. Eu quebrei a cara várias vezes, né? Nunca tive vontade de desistir, mas eu já pausei várias vezes. Por exemplo, meu primeiro vídeo no YouTube, quando eu ganhei uma mãozinha para baixo, lá, dislike, né, que fala? Dislike. Eu tinha o quê? Era muito adolescente, era muito novinha, acho que eu tinha uns 20 anos. Eu ganhei o primeiro mãozinha para baixo lá, eu desativei tudo, não quis mais, não vou. Aí eu fiquei lá triste. Não, mãe, uma pessoa não gostou. Ela, mas 30 gostaram, uma não gostou. Mas eu tive que trabalhar muito isso na minha mente, né? E isso aconteceram por várias vezes. Eu já pausei várias vezes o Instagram, o YouTube, quando eu era mais novinha, quando eu era mais adolescente, que eu não tinha essa mentalidade de, não, eu tenho que fazer e pronto. Né? Então, tudo que botavam de negativo, essa pessoa não gostou, não é pra mim, isso não vou mais fazer. Aí eu pausava, daqui a pouco eu voltava com tudo. Não, eu vou fazer sim e pronto. E isso aconteceram por algumas vezes, viu? Em várias áreas, assim, em toda essa minha trajetória, já aconteceram isso por várias vezes. Porque por mais que a gente tenha esses momentos de fraqueza, e eu me identifiquei muito com o que você falou agora, porque às vezes eu evito muito uma exposição maior na internet e acabo perdendo muito espaço por isso, né? Por medo das críticas. Por medo de crítica.
Eu vou confessar Sim, essa vamos fraqueza. falar das críticas, isso é importante. Vamos. Eu tenho muito medo das críticas e às vezes isso... E eu já não sou mais uma menina de 20 anos, eu tenho 42. E me paralisa, a Thaís que aguenta às vezes ali. Mas o legal é que você continuou porque você sabe quem você é e sabe exatamente o que você... o seu propósito, né? Como você sempre diz, a sua família usa muito essa expressão, né? É simples, mas eu gosto assim, nós somos do bem, faço bem, né? A gente vai entrar na crítica agora, mas eu tenho que registrar, porque eu já registrei isso no meu livro que eu escrevi, e eu quero deixar registrado aqui de novo a importância que o seu pai não teve só na sua vida, mas teve na minha, porque quando eu estava iniciando a minha carreira, o que ele fez com você, ele fez comigo também, que era quando ele me fazia uma pergunta técnica que eu respondia e ele falava assim, você tem certeza? E naquele momento aquilo me desestabilizava, mas o que eu aprendi? Ir na fonte. Então, da próxima vez que havia uma pergunta parecida com aquela, eu falava assim, porque na lei complementar, no artigo tal, tá escrito que é assim. Então, não tinha mais aquela coisa, você tem certeza? Eu falava, olha, é o que tá na lei. Sim. Né? Então, assim, isso é o mínimo que ele me ensinou, né? Porque ele me ensinou... Então, assim, muito do que eu tenho do meu lado profissional hoje, de 23 anos, ele me acompanhou nessa jornada há 20 anos, eu tenho... essa gratidão por ele, porque ele, assim como ele falou pra você, vai lá, mete a cabeça, ele fez comigo. Sim, né? Ele fez com que eu também quisesse sempre o melhor, buscar o melhor. Mas eu me abalo com as críticas, Jéssica. Acho que muitas pessoas, né? Então, como você reage a isso? Você é uma guerreira. Eu reajo a isso... Depende do momento, né? Porque tem os momentos de fraqueza, sim. Principalmente quando falam da minha filha comigo. Porque questionam muito, né? As pessoas não entendem que eu sou mãe, pronto, gente. Não precisa, para ser mãe, você não precisa gerar, e eu sei isso, mais que tudo na vida. Você não precisa ser de sangue para ser pai ou para ser mãe, né? Então, isso mexe muito comigo, assim, eu com a minha filha. Mas eu tenho os momentos que eu trabalho a minha mente pra ignorar isso. Tipo, você acha isso? Então tá bom, problema seu, eu vou lá e bloqueio e pronto. Mas tem momentos que eu boto um texto pra pessoa, tipo... Não, mas tem hora que a gente também tem que botar as pessoas no lugar dela, né? Eu preciso, às vezes, fazer isso, desabafar. Então, às vezes, eu apareço lá no story até desabafando até com as minhas seguidoras, porque a gente cria um vínculo com as seguidoras, são como se fossem nossas amigas, né? Então, gente, eu preciso desabafar. Eu vou e falo tudo. Mas eu até acho que você fala com muita elegância, porque eu não sei se eu teria... Porque quando a gente tá na internet, a gente precisa ter um filtro, né? Sim. Eu tenho um filtro, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu falo, porque são 222 mil pessoas que estão ali me vendo, que confiam naquilo que eu tô dizendo. Então, eu penso muitas vezes, se eu tenho dúvida em alguma palavra, eu vou pesquisar o significado dela para eu não falar alguma coisa que não é a minha intenção falar. Mas ainda assim... Às vezes eu recebo crítica. Por exemplo, vou falar de uma crítica que eu recebi recentemente, que me doeu muito aquilo ali, sabe? Eu tenho 2 filhos pequenos, você imagina como é, né? Um em cima do outro o tempo todo. E a gente estava numa viagem do Beto Carreiro, e tava o meu marido, eu e meus 2 filhos, e meu marido falava assim, bate palma, bate palma. E aí tava meu filho sentado no meu colo, minha filha do nosso lado, e ela assim em cima do Henrique, e isso fez com que um bracinho dele ficasse preso. E aí ele ficou batendo palma com uma mão só. Aí eu fui e tirei a mão dela pra ele bater palma, porque o papai queria filmar eles batendo palma. Aí eu tirei a mão dela pra ele baterem palma. Nossa Senhora. Mas você tirou a mão da sua filha. Mas você tirou a mão da sua filha? Não, que eu realmente tirei a mão da minha filha. Você empurrou a menina, tipo, como se ela não fosse a minha filha e eu estivesse judiando dela, sabe? Aquilo como ali... se houvesse algo assim, eu gosto mais de um. Uma diferenciação. Exatamente. E o amor de mãe é dos dois, né? Exatamente. Nossa, e aquilo ali, isso me irrita, assim, isso me deixa profundamente triste com a maldade das pessoas. Não o que eu tô fazendo, porque eu estou educando meus filhos. Assim como, em outro momento, o Henrique foi puxar o cabelo da Sofia, fazer alguma coisa assim que estava atrapalhando o momento, eu fui lá e tirei a mão dele. E são meus filhos e eu educo da forma que eu bem entender, sabe? Sim. Assim como cada mãe em suas casas estão educando os seus filhos. E aí, é claro, sempre a maioria das minhas seguidoras falam coisas boas, me defendem até, né? Eu acho isso muito legal, muito bacana, que isso me dá uma força, né? É a minha fortaleza ali para continuar, né, no Instagram, mas tem aquela pequena minoria, né, que fala besteira. E são críticas, assim, umas coisas bobas, sabe? Que nem deveriam se tornar críticas, né? E aí eu ignoro, eu bloqueio, e eu... você acha isso? Você acha que eu realmente estou maltratando a minha filha? Então, pronto. Gente, uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que uma criança, ela é muito pura, né? Sim. Ela não tem maldade no coração.
Mas você pode observar que se alguém maltrata uma criança, ela não esquece. Sim. Ela se Verdade, afasta, ela verdade. cria aquela... Uma né, resistência. uma resistência. A Sofia te chamou de mãe por livre e Sim. espontânea vontade. Ninguém Sim. ensinou ela, Sim, né? exato. Né? Você sempre teve aquele cuidado, até em respeito aos avós, né? Que eu Sim. acompanho você, eu sei. Mas ela te chamou de mãe porque ela te ama como Sim. mãe. Ela conhece a mamãezinha dela do céu. Ela te Conhece escolheu. que é um bebê, Sim. ela é um bebê Ela também, sabe, né? ela sabe. Mas ao mesmo tempo, ela quis, né? Ela te Sim, ela me enxerga. escolheu, eu escolhi ela te me escolheu. E aí eu não entendo essas críticas que você passa, eu não sei nem se faz muito sentido o que eu vou falar aqui agora, eu também nunca falei isso em público. No seu caso, foi um presente mesmo. Deus, como você falou da maquininha de russo, pegou você, colocou aqui, vem aqui ressignificar essa família, vem aqui mostrar para eles que há vida, que há amor, que há uma Sim. segunda chance para tudo, né? Mas tem muitos casos também de adoção, né? De crianças que estão num orfanato, né? E os pais... E aí não é pai e não é mãe, Pois é. né? Quer dizer que eu pego uma criança num orfanato, né? Ou então alguém entrega para adoção, que Sim. é permitido por lei fazer isso. Se eu não tem condições de criar um filho, eu entrego para adoção. E aí, vamos supor, eu, Paula, pego lá e alguém vai ficar falando que não é meu filho. Sim. Né? E aí eu vou mais além, né? Eu nunca falei isso publicamente, mas eu fui fruto do primeiro casamento da minha mãe, que eu digo que é o genitor, Sim. porque eu não conheço e não fiz questão nenhuma de conhecer. Nada, né? Não houve nada, assim, mas com 1 ano e 8 meses a minha mãe se casou com o meu pai, que aí eu falo que é o genitor. Sim. E o meu pai, Exato, eu sei né? bem E como é. depois, fruto desse casamento, veio a Thaís, né? E o mais interessante é que eu tinha 1 ano e 8 meses quando minha mãe casou com meu pai. Então, eu também olhei para ele e foi quem eu chamei de pai. Sim. Né? E havia essa crítica na época também da minha mãe, que ficavam assim, toma cuidado, né? Porque você casou com outra pessoa, com uma filha menina. É. Né? Aí você acha que se ele tivesse me maltratado de alguma maneira, eu teria chamado de pai? Depois, quando eu atingi uma certa idade, que eu comecei a entender o que era coisa, a minha mãe me contou. Não, Sim. você, na verdade, a sua gestação, né, foi da minha primeira relação, mas é ele aqui que te criou. Se você quiser conhecer, eu falei, eu não quero conhecer. Né? Ele até tentou, eu não quero conhecer. Meu pai é esse aqui. Sim. E eu e meu pai, meu pai faleceu, né? Mas assim, é uma conexão tão forte até hoje, né? E eu vou falar até Sim. hoje, porque ele não está mais aqui, mas o meu coração está muito ligado a ele, que a gente nunca conversou sobre isso. Né? Porque era pai e filha e acabou, ponto. E por mais que houvesse alguma crítica, ele é meu pai e eu sou filha dele, e o amor e a criação, e ele também precisou me repreender em determinados Sim. momentos, né? Na minha infância, na minha adolescência. Hoje até, a gente, graças a Deus, tem uma criação que não precisa bater, mas eu tomei uns tapas do Sim. meu pai e sobrevivi, né? Então, assim, é o amor, né? É o propósito que você tem da criação, da família, que vai muito além de quem gerou, de quem fez, Sim. né? E eu vejo, assim, que pode ser, nesse caso, assim, dessas críticas, algumas pessoas realmente não têm essa capacidade de amar uma criança que não nasceu de você, e tá tudo bem, ninguém é Sim, obrigado a sobre fazer elas, isso. né? Exato. E algumas pessoas têm a curiosidade de saber como é. Isso aí eu acho ok, porque eu recebo Sim. tantas mensagens legais, tipo, que curioso, como que é a criação? Ela realmente é sua filha? Como é que é? Algumas pessoas estão chegando hoje, me conhecendo agora. E aí eu vou e explico. Agora, pessoas que fazem esse tipo de comentário, como eu falei anteriormente, aí eu não Maldosos. acho bacana, né? Não. É muita maldade, assim, eu vejo na internet. São pessoas que realmente não têm essa capacidade de amar, né? São pessoas que... Enfim, não vale a pena a gente falar sobre ela, a gente vai falar sobre quem ama. E aí eu também quero deixar registrado, sabe, que a Thaís pode ser a preferida da minha mãe, mas eu sempre fui a preferida do meu pai, tá? Então Então, pronto. Primogênita, né, Então, gente? né, meu pai, ele queria uma menina, depois ele quis outra menina também. Mas eu Sim. fui a primeira bonequinha dele, fui a preferida, assim como Sofia. Não tem preferido, né? Eu tô brincando aqui. Mas assim como a Sofia é a sua bonequinha, Sim. e o Henrique é o seu príncipe. Sim. Um foi gerado, eu brinco, que é pelo útero emocional. É. E o Henrique foi gerado pelo seu útero. Os dois é o mesmo amor, né? Eu vejo isso, eu e eu vejo essa sempre sinceridade em converso você. assim com a Dona Maria, que a Dona Maria, ela é a avó materna da minha filha, então ela é mãe da minha filha que Aí está no você céu. imagina, se a mãe da moça que gerou Sofia, Não- né, que é a mãe sim. biológica dela,
te aprova, Sim, exato. ninguém Então, mais tem o direito de falar mais nada. exato. Nesse dia, dessa crítica que eu falei anteriormente, a gente estava no Beto Carreiro numa viagem, inclusive eu estava com a avó da minha filha, a Dona Maria, e eu fiquei triste, falei, nossa, Dona Maria, a senhora acredita que falaram isso, desse momento aqui? Ela, isso é lixo, não liga pra isso não. Tipo, se ela falou isso, que mais, né? Eu vou ficar dando atenção, ela para de dar atenção a essas coisas, olha aqui, ó, o nosso momento, e seus filhos e tudo. E ela é maravilhosa, né? Graças a Deus, assim, a gente conseguiu criar um vínculo muito grande. E eu lembro quando eu falei pra ela que eu tava grávida do Henrique, eu tava doida pra contar, meu marido não queria que eu contasse ainda, porque ele queria esperar aqueles 3 meses, sabe? Eu, não, eu preciso contar pra Dona Maria, tô agoniada, tô nervosa, tem que contar, né? Que eu não consigo guardar nada, né? E aí eu fui contar pra ela, eu falei, Dona Maria, estou grávida. E foi bem no momento que a Sofia começou a me chamar de mãe. E eu falei, tenho 2 coisas pra te contar, 2 coisas, assim, muito sérias. Eu estou grávida. E a Sofia começou a me chamar de mãe. E eu tinha muito medo de faltar com respeito, né? Assim, eu queria viver isso, mas eu não sabia como viver isso de forma respeitosa. O respeito. E aí eu falei, ela tá me chamando de mãe, eu quero retribuir isso, né? Eu tô ficando assim, sem graça, porque ela tá chamando de mãe, às vezes perto da senhora, eu não sei, né, como agir. Aí ela, não, minha filha, pode receber esse amor dela, ela pode ser sua filha, mas não esqueça da minha filha. Foi isso que ela me pediu. Eu falei, não, pode deixar. E aí eu sempre falo pra Sossô, né, que ela tem 2 mamães, uma no céu, outra aqui, se ela já sabe. E eu falei, e eu tô grávida. E eu não quero que tenha diferença das crianças. Eu quero que a senhora seja avó dos 2, assim como eu sou mãe dos 2. Aí ela falou, de jeito nenhum vai ter diferença. Então ela me abraçou, assim, abraçou o Henrique. Nossa, você precisa ver, o Henrique dorme na casa dela. Então, assim, ela é avó deles 2, assim como eu sou mãe deles 2. E pronto, e às vezes eu penso, eu preciso só disso aqui, sabe? Desse respeito, dessa família que eu ganhei também, que não é minha família de sangue, mas o sangue não quer dizer nada. Sim, mais é uma o amor, vez, né? exato. Eu tenho a minha família que tá aqui no Rio de Janeiro, mas muitas das vezes a gente não tá junto, porque é longe, né? Às vezes minha mãe vai, meu pai quase não consegue ir por conta do trabalho, mas eu venho. Minha mãe vai, mas quem eu tô mais tempo lá é a família materna da minha filha, que me abraçou, me acolheu. E teve um dia que a Dona Maria foi lá em casa, ela passou assim pelo corredor, olhou fotos assim as fotos do corredor, tem uma foto da mãe da minha filha, e ela falou, nossa, como que é Deus, né? Ele me tirou uma, me deu outra. Então aquilo ali também aquece meu coração, sabe? São essas coisas que fazem a vida valer a pena. Então é isso que importa, né? Sim. Nenhuma outra palavra. Assim, a gente gostaria, né? Quando a gente... Eu gosto de você e tenho esse carinho. Às vezes eu vejo essas críticas na internet e dá vontade de entrar assim na tela, né? Às vezes eu falo com a Thaís, cara, assim, manda essa pessoa parar que tá feio, né? Mas o que mais importa você tem é o amor da sua filha, é o respeito e o amor da família da mamãe dela, né? Biológica, né? É o amor do seu marido e a família linda que vocês construíram. Sim. Jéssica, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje. Eu amei o nosso bate-papo. Eu queria muito, quando eu te convidei, eu queria muito que as pessoas conhecessem a Jéssica, Sim. Né, a trajetória da Jéssica, né, que você não apareceu do nada na internet, né, Isso. mas que foi toda uma construção, foi degrau a degrau, suor a suor, lágrima a lágrima. Isso. Né, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu postei um vídeo, viralizei Não. e né, nada contra quem faz, mas não foi o seu caso. Sim. O seu caso foi toda uma trajetória. Sim. Então, só agradecer. Tenho certeza que muitas pessoas, muitas mulheres vão se sentir inspiradas, né, na sua história empreendedora, na sua história família e na sua capacidade assim sublime de amar. Né? E com o que Deus fez na sua vida, porque eu acredito muito em Deus, então acredito que o milagre, né? O milagre que Deus fez na vida da Sofia, o milagre que Deus fez na sua vida, e o Henrique, né? Que privilegiado em estar numa família cerejinha também, do bolo. Tão linda ali. Então, muito obrigada. Eu queria que você falasse, quem quiser adquirir o seu curso, como é que faz? A gente vai colocar sua rede social também aqui, mas você poder falar como as pessoas podem te achar, te seguir. E acessar o Império Y. E acessar o Império Y. E se tiver um spoilerzinho do que vem aí pro ano que vem... Tem muitos spoilers. Gente, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês. Para mim é um prazer enorme. Foi um prazer enorme estar aqui, né? O primeiro podcast estreando assim com vocês aqui na minha cidade.
Para mim foi muito gratificante. E para adquirir Império Y, é só... Você vai deixar meu Instagram, então, na descrição? É só ir no meu Instagram, lá no link da biografia. É só ir lá, eu tiro todas as dúvidas. Não tenham medo do marketing digital, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é pirâmide. Não é vender curso. Não é golpe, não é um curso de vender curso. Não é dinheiro fácil também. Você vai precisar se dedicar, estudar, né? Mas com certeza, com estudo e dedicação, e claro, com a minha ajuda, você vai conseguir, sim, alcançar aí o sucesso no digital, ter tempo trabalhando com seus filhos. Isso é maravilhoso. Aliás, ter tempo com seus filhos enquanto você trabalha e ganha, né, dinheiro em casa, isso é muito bom. E gratidão, né? Eu sei que é verdade, porque eu sou sua contadora. Sim, verdade. Então eu posso assinalar quanto você já ganhou no mercado digital. Só pra gente finalizar com essa... Pouco mais de R$1 milhão em 2 anos. Eu não posso porque eu tenho sigilo técnico pra falar, mas você pode. Por aí. Né? Então é isso. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, meninas. Obrigada, muito obrigada. Thaís. Ai, pra mim foi um prazer imenso estar aqui. Prazer meu. E poder ouvir, estar compartilhando com você dessa história que foi emocionante. Pra mim foi muito emocionante. Mesmo já te conhecendo, assim como a Paula contou, mas saber dos detalhes. Sim, assim, é diferente a gente ter essa conexão, né? Muito diferente. Prazer enorme é meu, gente. Então, pessoal, esse foi o episódio da Jéssica com Y no nosso podcast Pode Contabilizar. Agradecer mais uma vez a presença da Jéssica, agradecer a Thaís, que está compondo essa mesa aqui comigo, agradecer a todos os ouvintes que ficaram com a gente aí até o final. É só seguir a gente lá nas redes sociais, @IrmãsContadorasRJ. Esse é o nosso videocast aqui no canal do YouTube, GMX Contabilidade e Treinamento, mas você também pode ouvir no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Gente, até o próximo episódio. Tchau.